Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui de novo. Domingo passado não consegui gravar o vídeo e eu não ia fazer correndo e durante a semana fica bem complicado para mim. Então, já pedindo desculpas adiantado, às vezes vai acontecer isso, né? A gente programa, mas nem sempre sai certinho conforme combinado. Mas estamos aqui, né, para cumprir com, com o programa. Bom, hoje nós estamos chegando no final da série Fora do Corpo, tá? Fico muito feliz de ver que tem bastante visualizações, né? Para mim, esse número de visualizações de cada vídeo, para mim é o bastante, porque eu sinto como se eu tivesse num lugar falando para esse tanto de pessoas que assistiu o vídeo, né? Então isso é muito gratificante para mim, muito mesmo. Eu espero que com esses vídeos que eu gravei da série Fora do Corpo, as pessoas consigam ter suas primeiras experiências. Quem já tem experiências, que aprendam alguma coisa a mais, uma dica ou alguma outra coisa nova que eu comentei no vídeo. Quem já sabe tudo que eu falei nos vídeos, é bom também, porque essa pessoa não se sente tão sozinha quando vê o vídeo, que é o que aconteceu muito comigo. Quando eu assisti os vídeos, falava, nossa, isso tudo acontece comigo também. Então eu via que aquilo era comum, eu não estava viajando na maionese, né? Porque depois que você aprende a projeção astral e você começa a sair do corpo, começa a acontecer coisas fora do corpo, que você não sabe se é viagem na maionese ou não. Então você começa a ver que aquilo não é coisa da sua cabeça, porque como que vai acontecer uma coisa com você e a mesma coisa com outra pessoa, né? Ou várias pessoas que se projetam também. Hoje nós vamos falar sobre os livros que eu recomendo, tá? De vários livros que eu li sobre projeção astral, falando especificamente sobre projeção astral, vamos falar dos livros. Tem um bocado aqui de livro que eu recomendo, tá no meu, como se fosse top 10, mas são 9, né? Porque eu ainda tenho muitos para ler. E eu vou pedir vocês para não pararem por aí, tá? Porque a próxima série que eu vou lançar vai ser assim, vivenciando a espiritualidade na prática. Aí eu já vou abrir o leque mais, eu não vou ficar preso na projeção astral. Apesar que vários termos que eu vou utilizar é da projeção astral, né? São da área da projeção astral. Mas para vocês saberem que as pessoas também que praticam, que a gente grava vídeo junto, a gente não pratica só projeção astral, né? A projeção astral é uma forma muito palpável de ter contato com a espiritualidade. Mas tem muitas outras coisas, o leque é bem amplo. Então eu quero falar com vocês, né, como é vivenciar a espiritualidade na prática. E ali eu vou estar falando com vocês, explicando como que vocês percebem a energia dos ambientes, dos locais, né? Aquela questão, você pensa numa pessoa, a pessoa te liga, ou se você encontra com a pessoa, você sonhou com uma coisa, aquilo aconteceu no outro dia. Então nós vamos estar falando isso e muitas outras coisas que a gente acontece. Você está bem, conversou com alguma pessoa, depois chegou em casa, ficou mal, ficou se sentindo mal, enjoado, dor de cabeça. Por que isso acontece? Como se proteger? Como fazer para se relacionar com pessoas tóxicas? Né? Então vai ter tudo ali, tudo. É vivendo a espiritualidade na prática mesmo. E como eu gosto sempre de falar, são coisas que eu vivencio, experiencio e quero passar para vocês também. Tá? Não tem nada de que eu vou passar que eu não vou explicar como se faz, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para os livros. O primeiro livro que eu recomendo, que me fez voltar para a projeção astral, né? Eu vou colocar numa ordem, mas sem querer desmerecer qualquer autor, tá? Não estou querendo desmerecer ninguém, mas é porque cada um se afina com a forma que um escritor escreve, com a forma que ele desenrola ali o texto, que ele passa a mensagem. Então não quer dizer que é ruim, tá? Mas eu vou dizer dos top 10 os que eu fui me afinando cada vez mais, e para mim o que é um livro que você sente o seu coração bem forte mesmo, para mim, tá? Cada um vai sentir isso com algum livro que vai ler. Então aqui o Sanancan, do Luiz Roberto Matos, ele me fez voltar com as projeções astrais, né?
Eu peguei esse livro numa época, lá no meados de 2015, 2016, comecei a ler e quis voltar com minhas projeções. Pratiquei as técnicas do livro, mas não estava tendo resultado, porque, como vocês sabem, a técnica, alguns têm mais facilidade, outros não. Então, e aí foi por onde eu conheci o TFCA, né? Mas foi a partir desse livro muito bom. O Luiz Roberto Matos, ele explica como foi o início dele na projeção astral, tudo. O guia dele que ensinou ele tem esse livro e mais 2 volumes, né? O volume 2 e o volume 3. Excelente. Ele tem vários livros também. É um livro meio que romance, né? Ele vai contando a história dele, o desenvolvimento e os encontros dele com o mestre dele, o Sanankan. Recomendo demais, tá? Um livro leve, um livro gostoso de se ler. Você fica com vontade de querer saber o que está acontecendo, porque ele tem realmente ele vai subindo assim, né? E você quer ir junto com a pessoa. Então, recomendo bastante, tá? Bom, vamos lá. Um outro livro que eu gosto bastante, Valdo Vieira, Projeções da Consciência, onde, se eu não me engano, ele relata, tem 700 experiências dele, se não me engano, tem muitas experiências dele, 700 não, né, minto, são menos que isso, mas tem muitas projeções astrais dele aqui, muitos relatos, e cada relato você aprende também muito. Óbvio, o Valdo Vieira tem a linguagem própria dele, tem a forma dele de passar a mensagem. Eu aprendo também bastante com ele, tá? Gosto muito, recomendo muito. Agora, um livro que me fez iniciar a projeção astral lá nos meus 16 anos de idade, né? Isso foi quando foi 1998, por aí. Foi quando eu comecei a conhecer, tive contato a primeira vez com o livro de projeção astral. Foi esse aqui, o livro do Luiz Roberto Matos, foi o que me fez voltar a praticar as projeções astrais, tá? Me deu vontade de querer voltar. Porque eu era adolescente também nessa época aqui do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo. Então eu li, aquela coisa de adolescente, você pega muita coisa, mas é difícil algo se fixar na sua mente e te direcionar. Robert Monroe tá no plástico, porque eu já tinha lido ele, e eu comprei novamente porque o meu sumiu. Tá? Inclusive foi dessa capa mesmo que eu tinha o outro. Para mim é um livro muito importante, então eu quis ter ele para eu poder ler ele de novo, né? E tá na minha fila ali para eu poder ler ele novamente. Mas eu pratiquei técnicas ali e tive minhas primeiras experiências que mudaram a minha vida na questão da espiritualidade, tá? Recomendo demais. Robert Monroe é um estudioso na área, ele dedicou praticamente a vida dele a projeção astral, né? Tem um instituto dele lá nos Estados Unidos. Então recomendo demais, tá? Se não me engano é nos Estados Unidos mesmo. Recomendo, muito bom. Agora nós estamos chegando no topo da lista, né? Que são os que eu mais gosto. Porque eu gosto muito mais de livro de estudo, né, que fala ali, a técnica tal funciona assim, porque ela mexe com as energias dessa forma e tudo. Esse livro aqui, como é que é o nome? Guia Prático da Projeção Astral. Tá? Esse livro, ele é de estudo e ele vai te encaminhando, conforme você vai avançando, ele vai te soltando mais técnicas, mais métodos para você. Ele também não trabalha só com projeção astral, se não me engano. Ele desperta outros tipos de sensibilidade também. É um livro que eu quero ler ele de novo, porque livros de estudo você tem que ler várias vezes, né? E não em seguida. Você lê, no outro ano você lê ele de novo, ou espera uns 2 anos, lê novamente, tá? Porque é muito importante. Tem coisa que precisa que o seu cérebro ainda ele não tem informações, ele não tem palavras para poder formular a frase que o livro quer passar. Então você estuda, continua fazendo outros estudos, tem outras experiências, e aí você vai juntando no seu repertório palavras. E quando você lê aquele livro novamente, agora você compreende a frase inteira que a pessoa quis dizer.
Esse livro para mim é excelente de estudo, tá? Ele tá aqui, é o quarto, é o quarto da lista aqui, que tá entre meus top 9, né? Então, descendo aqui, é o quarto. Aí tem o terceiro, o segundo e o primeiro, que é o topo da lista, que eu gosto mais. Vamos lá. Esse livro aqui, o que que ele passa? Eu não tô falando muito do conteúdo do livro, desculpa, não tô falando muito do conteúdo do livro, até porque teria que ser um vídeo só para falar do conteúdo dos livros, tá? Então eu tô falando assim bem por alto mesmo, porque várias pessoas me pediram qual livro você recomenda, qual livro. Eu tô falando na ordem que para mim, né, são os livros mais importantes para mim, que me ajudam bastante. Então esse aqui, ela ensina várias técnicas, ela ensina o diário dos sonhos, né, que é muito importante a gente fazer. Tem uma técnica interessante que ela ensina, que é o seguinte: eu não pratiquei, porque você tem que dedicar todo dia. Se for para pegar uma técnica para fazer 2, 3 vezes e largar para lá, eu nem pego. Então, por isso que eu não peguei, mas muito interessante essa técnica. Ela diz que tem uma possibilidade de você lançar uma parte da sua consciência pequena para algum lugar e continua fazendo as coisas que você vai fazer no seu dia a dia normal. E depois você relaxa e traz essa parte da consciência sua de volta. Essa parte sua que foi para tal lugar que você mandou, ela vai voltar e vai te passar todas as informações daquele local. Eu achei isso muito interessante, porque eu já vi isso, se não me engano, no livro do Leadbeater, do Clarividência, que ele fala os tipos de clarividência que tem. E tem uma clarividência dele que ele relata que é mais ou menos assim, é como se fosse uma câmera que fica lá filmando o que está acontecendo, depois ela te passa todas as informações. Esse livro tem essa técnica também, ensina, e várias outras técnicas. Excelente também. Aqui ensina uma coisa também importante, que eu não sabia, que eu fui conhecer nesse livro, que fala sobre o sangramento astral. O que é o sangramento astral? É quando você está fazendo um exercício de trabalho dos chakras, por exemplo, está trabalhando para abrir o chakra, e aí você joga muita energia para fora, joga muita energia para fora, joga, e depois você não fecha o chakra quando acaba o exercício. E aí o que acontece? Você abriu, é como se você tivesse aberto uma torneira, e essa torneira está jorrando água para fora, está vazando, vai desperdiçar, a caixa d'água vai esvaziar. Então ela fala a importância de você fechar o chakra, né? Quando fala fechar, não é fechar totalmente, mas fechar esse excesso que você abriu do chakra. Você diminui e volta ele para o seu estado normal, natural, tá? Porque durante o trabalho a gente amplia mesmo as energias. E ela fala aqui, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre sangramento astral, e ela fala da importância, né, de fechar os chakras depois dos trabalhos realizados, energéticos que você faz. No exercício da Bianca também ela fala isso, do TFCA. No último exercício, que é o canal de saída, que você fica girando e jogando ele para fora, ela fala que depois você você gira ao contrário, 1 minuto girando ao contrário do que você estava fazendo antes, que aí você fecha o canal de energia ali, para não ficar vazando energia, também ela falou. Interessante demais, tá? Recomendo bastante. Agora, o terceiro livro da lista. Olha, tem até umas anotaçõezinhas que eu coloquei nele aqui. Terceiro livro da lista, Moisés Ezagui. Quem conhece aí, quem não conhece, entre no canal dele. É um projetor muito bom, né? Ele conseguiu atingir assim um patamar de projeção astral que é o desejável para todo mundo, né? Que é você simplesmente, eu estou aqui, eu quero sair do corpo agora, eu não demoro menos de 1 minuto para sair do corpo. Então ele atingiu esse patamar, né? Mas isso foi um trabalho muito árduo. Quem conhece a história do Moisés Zagui sabe o tanto que ele se dedicou, né? Tinha noite, como ele diz nos vídeos, tinha noite que ele ficava 5 horas fazendo os exercícios. Enquanto ele não saísse do corpo, ele ele não aceitava, né? Para ele tinha que sair toda noite. Ele tinha que continuar repetindo até que ele conseguiu chegar
nesse estágio aí. Aqui ele fala muita coisa interessante, muita coisa. O Moisés ele tem uma linguagem também diferente. A gente tem que estar com a mente muito aberta, né, para poder entender o ponto de vista que as outras pessoas estão falando, estão relatando. Porque não adianta eu criticar. Eu vou criticar o Valdo, que eu não gosto do Valdo. Tá, eu não posso, como diz aquele ditado, né? Eu não posso ignorar a mensagem só porque eu não gosto do mensageiro, né? Pega a mensagem que a pessoa está falando. Pode ter coisa ali, né? Pode ter muita coisa boa ali. Às vezes a gente duvida de algumas coisas que a pessoa fala, igual o Moisés, tem muito relato dele que ele se materializa em outro lugar para prestar auxílio, materializa em corpo físico com outra aparência para prestar auxílio físico. Aí você fala, mas isso é impossível e tudo, né? Será que é impossível mesmo, né? Aquele moço ali de trás ali que está no quadro preto e branco, o Lahirish Mahasaya, ele tinha várias capacidades, né, desenvolvidas através da meditação contínua, da Kriya Yoga. Uma das capacidades que ele tinha, por exemplo, aquela foi a única foto que eles conseguiram tirar dele, porque ele não deixava ninguém tirar a foto dele. As pessoas tiravam a foto e aparecia só o tapete no chão. Ele não aparecia nas fotos. Então ele conseguia fazer com que a máquina não capturasse o corpo físico dele, né? Parece bobagem, até que um dia ele falou, eu vou postar, mas vai ser uma vez só, né? E foi a única foto que conseguiram tirar dele, né? E ele tinha várias capacidades. Quem leu aí a autobiografia de um yogi sabe do que eu tô falando. Inclusive aquele poder que o Doutor Estranho, a moça lá no filme, primeiro filme do Doutor Estranho, que a moça dá um tapa no peito dele, ele sai do corpo naquela hora ali. No livro Autobiografia de um Yogi mostra que esse do meio ali, o Sri Yukteswar, que foi o discípulo de Yogananda e foi o mestre de Yogananda e discípulo do Lahirish Mahasaya, ele sabia fazer isso. Ele provocou isso no Yogananda, né? Ele fez isso, ele tirou o Yogananda do corpo, a consciência dele expandiu. E ele ensinou isso pro Yogananda também. O Lahirish Mahasaya sabia fazer isso também. Então aquele filme do Doutor Estranho, quando eu vi aquilo ali no filme, eu falei, rapaz, isso aí é verdade. Para mim é uma verdade, né? Assim como muitas coisas tem aqui, a gente vai achar impossível, né? O Moisés Zagui fala que faz e tudo. Mas eu acredito, eu gosto de deixar na caixinha lá, né, de possibilidades. Pode ser que seja verdade o que ele tá falando. Eu não gosto de descartar, me fechar 100%, porque a gente acaba perdendo muitas outras coisas. É um livro excelente, excelente. Ele não fala só de projeção astral, sair do corpo, voltar. Ele explica por que você sai do corpo, a alimentação emocional é muito importante. Ele fala muito sobre a parte emocional nossa, né? Fala sobre a humanidade, o nível evolutivo da humanidade que nós estamos. E você vai ver que você concorda com muita coisa. Algumas você vai discordar também, normal. Como diz o ditado também, né? Desconfie daquela pessoa que concorda com tudo que você fala, né? Porque talvez ela não está sendo tão sincera, porque cada um tem suas opiniões. Recomendo demais. Tem muitas técnicas no final, tá? Mostra muitas técnicas no final, ensina muitas técnicas aqui no final do livro também. E vocês vão ver a história dele, como ele começou, né, com projeção astral. E tem o canal dele no YouTube também, quem quiser, né, pode seguir lá o canal dele, onde ele faz os relatos dele. O segundo livro, por que eu recomendo esse livro aqui? Demais. E ele está em segundo lugar na minha lista aqui. Professor Guilherme Falck. Esse homem é um cara bacana demais, tá? Esse livro aqui, quando eu conheci o Guilherme Falck através do canal dele, né? E eu seguia, e foi um dos que eu falei, rapaz, isso também acontece comigo, isso também, e não tinha contato com ele, só era um seguidor do canal dele. E eu vi que ele também gosta da gnose, Rosa Cruz, hinduísmo, budismo, xamanismo, tudo. Ele passou por muitas áreas e gosta de estudar muitas áreas. E eu também sou assim, eu não sou fechado em uma só. Então, quando eu vi aquilo, eu me identifiquei bastante, bastante mesmo. E esse livro dele aqui,
é muito importante para mim. Por quê? Porque ele conta essa história, ele tem essa história registrada dele, né? A passagem dele por essas linhas. Ele fala também de várias experiências, ele fala sobre o plano mental, ele fala sobre exteriorização de energia, sobre óbvio. Esse livro aqui, ele é fino, mas eu vou falar com vocês, o conteúdo dele é enorme, tá? É como se fosse um resumo para quem quer saber um resumo do que é projeção astral e tudo que ela engloba, tá aqui no livro dele. É um livro de estudo, que eu gosto também demais. O do Moisés também é um livro de estudo, por isso que estão quase que em primeiro lugar. É um livro de estudo, tá? Tem vários relatos dele aqui, vários relatos que ele conta as experiências dele, várias técnicas também que ele ensina, várias técnicas. Tem um relato muito interessante dele aqui, que ele conta como é que foi o encontro dele com o pai dele fora do corpo, né? Ele encontrou, se não me engano, 2 vezes com o pai dele. Na primeira foi um encontro meio complicado, mas na segunda foi mais tranquilo. E aí ele relata aqui. Então tem muita coisa. Fala sobre Olve, fala sobre... ele conta também na Bíblia, como é que fala na Bíblia. E é um livro que eu recomendo porque eu conheço o Guilherme Falck também. Eu sei da responsabilidade dele, eu sei da seriedade do trabalho dele, que ele realiza esse trabalho também. E uma coisa que eu acho engraçado no Guilherme Falck é a dificuldade que ele tem para praticar as técnicas, que é o que eu também tenho. A gente tenta achar tempo para poder praticar as técnicas e aí vai ficando difícil, você vai tentando praticar e fica difícil. Quando ele falava isso nos vídeos dele, que era difícil, que ele estava meio sem tempo e tudo, eu falava assim, nossa, é assim mesmo, a gente quer e a gente fica, né, adiando ali. Bom, recomendo demais, tá? Segundo lugar, livro de estudo, não dá para ler só uma vez também, porque você não consegue absorver tudo. É o livro que você tem que ler, anotar os pontos que te chamaram a atenção, né, no Word ou num caderno, e depois estudar aqueles pontos ali mais importantes para você, e depois de 1 ano, 2 anos, ler ele de novo, e você vai ver que tem outros pontos que você vai compreender mais agora. Em primeiro lugar, que mais mexeu comigo mesmo, de todos os livros de projeção astral que eu li, eu não li todos os livros de projeção astral, mas de todos os livros que eu li sobre projeção astral, o que mais me prendeu foi esse livro aqui, tá? A Viagem de uma Alma, tá? De Peter Richelieu. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome de todos esses livros e quem são os autores dos livros, tá bom? Por que esse foi o que mais me chamou a atenção? Esse aqui é meio que um romance. Pô, mas você falou que gosta de estudo, tá? Mas ele é um romance de estudo, tá? Ele é tipo livro, quem não leu ainda, chama O Mundo de Sofia, né? É um livro de estudo, mas é um romance de estudo. É complicado dizer, mas quando vocês pegarem para ler, vocês vão entender, né? É porque cada encontro com um mentor dele tinha um ensinamento que eu acho muito profundo mesmo. Então é um livro que tem que ser um livro lido e relido várias e várias vezes, porque é bem profundo mesmo. Fala da questão da carne, fala da questão de prestar auxílio fora do corpo, explica sobre o esforço que a gente tem que fazer, explica sobre as dimensões astrais, várias dimensões, como sintonizar com as dimensões, como que você faz para voltar em um lugar que você já esteve fora do corpo. Ele ensina muita coisa mesmo, tá? Ele é um livro onde esse Peter, ele perdeu o irmão dele e ele ficou revoltado com a vida, né? Sem motivo para a vida, ficou decepcionado com Deus e pediu uma resposta, né? Por que a vida é tão cruel assim? E de repente aparece na porta dele um hindu, né? Um hindu, e fala: Senhor, mandou me chamar. Ele: não chamei ninguém. Chamou sim, você não pediu resposta para saber sobre, né, por que Deus levou seu irmão? Então
E dali começa o ensinamento e a amizade deles, tá bom? É um livro sensacional, recomendo demais. Primeiro da lista, ensinamentos muito profundos mesmo, tá? Então é o primeiro. E tem mais 2 livros. Mas como assim, Renato? Tem mais 2? Você já chegou no primeiro da lista? Sim, tem mais 2 porque eu ainda não li, mas ouço falar bem demais. Não me batam, não me atirem pedras, tá? Porque eu não li esses ainda. Um é esse livro aqui, tá? É o Projeção do Corpo Astral, Silva Mundo e Erhard Carrington. Tá? Dizem que é excelente esse livro, muita gente recomenda, mas está na fila. E o outro que eu não li ainda é esse aqui, ó. Eu comecei a ler ele uma vez e parei de ler ele. Eu li umas 20 páginas e parei na época. Eu deixei de ler, mas por preguiça mesmo na época, muitos anos atrás. Então tá na lista para voltar. Iniciação de Viagem Astral, pelo espírito de Lancelin, guiando. Tem o livro também que eu recomendo demais, demais mesmo, ele é muito bom. É um livro de estudo também que eu recomendo. Eu não tenho ele físico, por isso que eu não trouxe ele aqui. Ele é o livro do William Buhlman, né? É até o nome do canal do Guilherme Falck, Aventuras Além do Corpo. William Buhlman é um estudante a respeito da projeção astral e ele também chegou num patamar assim fora do sério, que ele começou, ele conseguiu, né, uma proeza tão grande que ele começou a chegar no ponto de começar a estudar a consciência, né? O que é a consciência e tudo. A gente acha que é uma coisa simples. Ai, gente, não é simples não, é muito complexo. Mas enfim, o livro Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, também é um livro excelente, recomendo demais. Li, quero ler ele de novo. Tem, se eu não me engano, um estudo no canal do Guilherme Falck ou do Alexei Bueno, que eles fizeram um estudo a respeito de cada capítulo desse livro. Tá? Quem não viu, quem tem preguiça, né, de ler o livro, pode colocar lá, vai escutando, cada dia escuta um capítulo que eles colocaram lá. Fizeram um estudo muito bacana a respeito desse livro, tá? Com comentários e a opinião deles a respeito disso. Bom, então aqui chegamos ao fim da nossa série Fora do Corpo. Se com essa série eu tiver conseguido ajudar pelo menos uma pessoa a sair do corpo, isso já valeu muito a pena para mim. Mas muito a pena mesmo, viu? É sensacional isso. Você imagina o que é você conseguir fazer com que a pessoa veja por ela mesma que a morte não existe, né? É uma coisa sensacional. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Leiam os livros, óbvio, né? Não preciso de eu falar. Leiam, coloquem na lista ali de prioridade de vocês. Quem tem preguiça, quem tem dificuldade com leitura, eu recomendo repensar, porque eu mesmo estou diminuindo meu tempo em rede social, né, redes sociais. Por exemplo, essa semana eu consegui bater o recorde de ficar só 40 minutos no Instagram, né? Para mim foi um recorde, sim, muito grande. Então, por que eu estou fazendo isso? Não estou falando para não utilizar, tá? Pode utilizar, mas porque eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito tempo com redes sociais. E muito livro na fila, muita técnica para eu fazer, muitos filmes que eu quero assistir, sabe? Muita vida que tem aí fora. E eu tava ali, né? Com o dedinho arrastando para cima, arrastando para cima, arrastando para cima. Quando eu via, passava uma hora e meia. Eu falei, não, tá errado. Eu podia estar fazendo tanta coisa, gente. Eu tô aqui vendo coisas, conteúdos que eles colocam ali só para aprender a gente, né? Tem coisas úteis, sim, muitas coisas úteis, mas o tempo que a gente fica vendo coisas assim que não é coisa muito aleatória, né? Não preciso nem de falar, cada um sabe aí o quanto é complicada essa questão. Então é isso, gente. Eu recomendo vocês aí ver onde vocês estão investindo o tempo de vocês. Eu estou percebendo que o meu
eu preciso dar uma recalculada aqui, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, ótimo estudo e muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série aí. Deixe no comentário o que vocês acharam da série, cada um de vocês, por favor, é muito importante para mim, tá bom? Grande abraço e até a próxima série, que eu espero começar semana que vem, tá?